Olá, eu sou Aldir Amaro do Experimentos de Garagem e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como se faz o corte da madeira e ao final deixar o link para vocês fazerem download do material. Das ferramentas, você vai precisar de uma serra tico-tico. Ela é essencial porque tem curvas para serem feitas no gabinete. E aí não dá para fazer com uma serra circular. Você vai precisar de uma serra copo de 29 mm ou de 1/4 broca chata. É o tamanho do meu botão que eu estou usando no meu arcade. Aí se você, dependendo do fabricante que você compra, tem tamanho diferente. A broca fresa do tipo Forstner é por conta da dobradiça daquelas de armário para poder fazer aquele movimento. Caso você não queira usar uma dessa, você pode usar uma dobradiça normal também. Você vai precisar de furadeira e brocas. As brocas têm que ser compatível com o parafuso que você escolheu, normalmente tamanho 3. Lixa, você precisa de lixa fina e uma lixa um pouquinho mais grossa para poder dar acabamento. Uma régua, de preferência de metal, para você auxiliar aí nos cortes e nos riscos. O estilete, tesoura. A serra circular é opcional. Se você tiver, ela deixa os cortes mais retos, fica bem legal. A tupia também é opcional, porque ela dá um acabamento bem bonito na parte da madeira, né? Você pode fazer um acabamento arredondado e por aí vai. O sargento, se você estiver trabalhando sozinho, seria uma boa. Agora, se tiver algum amigo para te ajudar, ele vira o sargento e ele segura para você. Indispensável também os equipamentos de segurança, óculos, luva e máscara. Na hora de lixar, a máscara é importante por conta do pó fino que sai. Os óculos são essenciais porque alguma ferramenta pode escapar, quebrar e voar estilhaço. A luva para você evitar aí de ficar machucando a sua mão, porque nós vamos trabalhar com madeira e madeira tem muita farpa. Cola branca é essencial para manter aí o seu gabinete bem preso. Além disso, ela vai ajudar também na hora de você colar o molde. A super cola é para alguns momentos delicados em que você precisa prender ali de forma rápida para depois parafusar. Os parafusos que eu usei são de 3x35 e de 3x16. Se você estiver usando MDF maior, aí você pode pegar a extensão dele um pouco maior, de 4 ou 5 centímetros. Um MDF de 15 ou 18, eu usei MDF de 15. Fazer a impressão do molde que vai estar aí no link. A dobradiça de armário, ou então a dobradiça comum. A fita de borda, que é aquela uma de perfil T, que eu expliquei no vídeo anterior. Ela dá um acabamento muito bom e protege também a sua máquina. Aqui estão os parafusinhos. Eu prefiro utilizar com chave Phillips, porque ele tem um maior torque. E a rosca tem que ser para madeira, para ele conseguir penetrar bem. Lembrando que o ideal é você fazer um furinho antes, para ele não entrar muito forçado e estourar aí a madeira. Para a impressão do projeto, eu utilizei o Adobe, porque eu achei mais fácil. Você tem que utilizar o Adobe porque você tem que imprimir ele em escala real de 100%. Porque se você não imprimir utilizando o formato aqui de pôster, ele vai ficar do tamanho diferente. E aí não vai bater as medidas que tem aqui para você colar depois por cima da madeira. Então você tem que imprimir no modo pôster e deixar aqui a escala de 100. Eu gosto também de deixar as marcas, porque fica mais fácil na hora de encontrar um papel com outro. Se você estiver utilizando o Linux, você pode utilizar esse Poster Eraser, que também tem uma função bem parecida aí para gerar os arquivos e você imprimir ele na escala real. Colando o molde. Para colar o molde, primeiramente, eu utilizei o estilete e a régua. Utilizei aqui um apoio de acrílico. Você vai utilizar aí uma superfície aí que não seja tão áspera, porque senão vai te dificultar o corte. O bom é uma borracha ou então um pedaço de acrílico igual eu tinha aqui, um velho. E você consegue riscar em cima da linha e cortar as rebarbas do papel para encaixar um em cima do outro direitinho. Então, você pode apoia bem com as mãos, cuidado aí com o estilete, deixa, se for necessário,
o estilete estiver mastigando o papel, você quebra uma pontinha dele, deixa a lâmina um pouco mais nova, que faz os cortes bem precisos. As marcas que eu disse para você são essas marquinhas aqui, ó. Aí eu passo cola para o lado de dentro e venho com a folha por cima dessa marquinha e tento coincidir ela, tá vendo? Coincidir com as linhas para ficar perfeito, não ficar torto. Essas outras marcações são de possíveis furos para os seus botões. Ainda na parte de colar o molde, olha como é que fica legal, ficou perfeitinho. Eu ainda peguei e fiz uma modificação nesse layout aqui. Olha para você ver que juntei, ó, ficou perfeito, as linhas ficaram retinhas. Aqui está o outro molde, eu não tinha ainda tirado a beiradinha, ó, você vê que não fica tão legal, então é interessante você tirar a beiradinha do papel para encontrar as linhas, ficar mais fácil. E aí você depois vai colar, recortar ele todinho para poder colar na madeira. Você passa cola nas bordas e vai encaixando o papel devagarzinho, como se fosse colando um adesivo, para ele não dar as bolhas aqui no meio. Por mais que você tente colocar o papel, ele ainda é um pouquinho chato, se estiver fazendo sozinho, ele ainda vai dar uma pequena bolha, mas o importante é não perder aí o formato para não ficar prejudicado aí o corte. E você pode aproveitar também os cantos retos da madeira para evitar precisar ficar cortando. Então aqui aproveitei a linha, aqui o corte reto. Você pode utilizar algumas ferramentas para serra tico-tico para fazer um corte um pouco mais reto. Vai depender aí da sua habilidade. Depois que você cortou, o ideal é fazer um acabamento fazendo aí um lixamento. Fazer um lixamento foi bom, hein? Lixar aí para deixar bem uniforme. Aqui nós utilizamos um círculo colado uma lixa e ligamos na serra circular e aí acelera bem o processo. Mas dá para fazer manual também ou utilizando aqueles tacos de lixar. Além disso, para fazer um acabamento mais delicado aonde tem aquelas curvas, nós utilizamos a furadeira de pancada com uma lixa também apoiada em um toco com parafuso. Prendemos ele aqui na furadeira de bancada e aí você faz um lixamento. Eu precisei fazer uma modificação porque eu queria o meu teclado um pouco mais espaçado para não ficar encostando um no outro. Então eu aumentei 16 centímetros da minha máquina. Então todas as medidas do painel frontal, todos aqueles cortes que são retos lá do painel frontal, eu precisei aumentar 16 centímetros porque eu queria uma máquina um pouco mais larga. E aí eu cortei o molde no meio, no caso aqui do joystick, para onde ficam os botões, cortei no meio e apoiei ele direitinho para fazer aí o meu corte onde vai ficar os botões. O meu fiz isso porque eu quis deixar a máquina um pouco mais espaçosa e eu gostei desse espaçamento que eu adicionei aí de 16 centímetros. Aqui já estão algumas peças cortadas, essa aqui até ficou colado o molde, aqui algumas já das outras partes, né, que vai do fundo e por aí. O legal de utilizar o sargento é para na hora de você dar um acabamento, lixar também as duas peças, você deixa as duas idênticas, inclusive para fazer a furação. Furando, você deixa ele preso, pede ajuda para mais alguém. Eu vou deixar depois também 2 links com dicas para fazer furos e para utilizar aí lixa, serra de tico-tico, caso você não tenha muita habilidade. Eu vou deixar uns links interessantes aí ao final também para auxiliar vocês. O furo que você faz para o botão do joystick, o interessante é você furar de um lado, depois você vira e fura o restante. Porque como a madeira é grossa, você atravessar ele de uma vez só é um pouco trabalhoso e você pode forçar suas máquinas. Então nós fizemos o furo primeiro de um lado, viramos e furamos do outro. Aqui tem um exemplo dele todo furadinho já. Se você tiver um sargento desse angular, é legal porque ele segura em 90 graus, auxilia a deixar a máquina bem retinha, esquadrejada, como está aqui ó, na figura lateral. O corte no centro vai depender da largura do seu monitor. Nós tiramos a medida exata do monitor para poder colocar ele. Tá? Não dá para você cortar baseado em qualquer coisa que você vê aí. Eu aconselho
ir lá, pegar as medidas e depois fazer esse corte aqui. Então minha máquina ficou com essa borda maior porque eu aumentei 16 centímetros, então ficou 8 centímetros para cada lado maior. Senão ele ia ficar mais quadradinho. Se você utilizar um monitor widescreen, aí ele vai ficar bem coladinho aqui no canto. Aí vai depender do seu gosto. Eu acho mais interessante utilizar os monitores quadradinhos por conta da resolução que era dos jogos antigos. Aqui tem um detalhe interessante, quando eu fui colocar a fechadura, a dobradiça, eu coloquei um calço para poder ele não ficar raspando e eu coloquei de lado, quer dizer, eu coloquei em pé ao invés de lado essa madeira aqui. Aí ficou um buraquinho nesse cantinho. Aí eu colei uma madeirinha por dentro desse suporte aqui dos botões para poder não ficar esse buraco aparecendo. Possivelmente também, numa nova versão, eu não vou nem cortar, fazer esse detalhe aqui no teclado. Vou deixar ele vindo direto aqui para não precisar fazer esse calço. Porque desse jeito aqui que eu montei, você levanta a tampa. Do jeito que a gente encontra na internet, o pessoal puxa a tampa e ela vem para o lado do jogador. Então quando está jogando, pode ser que a tampa queira levantar. E desse jeito, fica difícil da tampa levantar porque ela está indo para cima. Aqui está o modelo de como que eu coloquei, tá vendo? Eu levei ele para cima. Eu achei mais interessante esse modo do que o outro. Aqui eu já coloquei os botões só para ter uma ideia de como ia ficar. Eu fiz um furo na lateral para configurar depois alguns jogos de pinball. Muito bem, chegamos ao final desta apresentação da parte 2. Para o próximo vídeo eu vou falar sobre a parte de arte e a parte de pintura. Então não perca, se você não é inscrito no canal, inscreva-se para acompanhar aí os nossos projetos. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha. Fiquem com Deus e até o próximo experimento.